Nesse trabalho, a proposta curricular apresentada vai ser a do estado de Santa Catarina. Aqui eu apresento um breve resumo pelos principais tópicos que serão apresentados ao longo dessa apresentação. Sendo o primeiro tópico a apresentação do documento, com as principais características sobre ele, como a data de publicação, por quem foi escrito, em qual governo ele foi desenvolvido e abordagens semelhantes. O documento apresenta algumas formas de educação diversificadas, que representam alguns grupos sociais, sendo eles a educação para relações étnicas, raciais, educação para pessoas jovens, adultas e idosas, o EJA, a educação escolar quilombola, a educação escolar indígena, educação do campo, educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Após os tópicos sobre diversidade, o documento vai para a temática da educação infantil, trazendo conteúdo sobre a educação infantil no território catarinense, passando para os organizadores curriculares da educação infantil e também será abordado sobre a educação física. Por fim, uma busca sobre os salários da rede pública e questões de concurso. Como dito anteriormente, a apresentação desse currículo menciona o seu título, que é Currículo Base da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do Território Catarinense. Foi conduzido pela Secretaria do Estado de Educação do Estado de Santa Catarina, publicado em 2014, durante o governo de Carlos Moisés da Silva. Nesse período, o secretário de Educação do Estado era Natalino Uggiani, e esse documento foi construído sob a perspectiva de aproximadamente 400 professores e gestores da educação básica que atuam na educação infantil nas redes municipais e estaduais de Santa Catarina. Além dos professores e gestores, o documento também contou com cerca de 100 redatores e consultores que representam a educação básica, o ensino superior, as secretarias municipais e estadual de educação, associações de municípios e etc. O currículo começa citando que o projeto é um trabalho coletivo que reúne a união de dirigentes municipais de educação do estado de Santa Catarina, Secretaria do Estado de Educação, o Conselho Estadual de Educação e a Federação Catarinense de Municípios, e tem como objetivo melhorar a qualidade da educação catarinense, pensando na renovação e na reconstrução do currículo. Esse currículo visa respeitar as trajetórias educacionais dos municípios e de seus documentos, bem como a organização estadual e documentos legais como a BNCC. Durante a leitura do documento, se entende que o Estado enfatiza a formação humana integral e esclarece a importância de promover o diálogo entre as áreas de conhecimento e considerando as múltiplas dimensões do desenvolvimento humano. Portanto, se prioriza aqui a educação integral, pois entende que é nesse momento que se possibilita formar um cidadão livre, crítico, com pleno desenvolvimento, apropriado de conhecimentos históricos e que seja protagonista do seu próprio processo formativo. O documento menciona também que a educação básica é um movimento contínuo de aprendizagem, um percurso formativo onde a aprendizagem vai se tornando complexa de modo orgânico e progressivo. A Constituição Federal de 1988 é a lei maior do Brasil, representa a democracia, os direitos e garantias fundamentais, a organização do Estado e o bem-estar social. Nessa Constituição, um dos princípios fundamentais é a diversidade que reconhece e valoriza as diferentes culturas sociais, econômicas e étnicas do país. A diversidade é essencial no processo de ensino e aprendizagem na educação básica, pois permite o reconhecimento das especificidades dos sujeitos históricos, suas potencialidades e suas possibilidades de acesso às expectativas educacionais. A valorização da diversidade é um importante instrumento para a construção de uma sociedade mais inclusiva e justa. A diversidade é um aspecto fundamental na construção da proposta curricular de Santa Catarina, que possui uma representatividade étnica enriquecida por seus povos originais indígenas, europeus, africanos, asiáticos e americanos. Com apenas 1,1% do território nacional, o Estado se destaca pela riqueza cultural e por constituir um mosaico de multissaberes. Nesse contexto, a diversificação dos processos de ensino e aprendizagem se torna ainda mais importante para reconhecer as especificidades, potencialidades e possibilidades de acesso à educação básica, valorizando e respeitando a pluralidade de saberes e culturas presentes em Santa Catarina.
A educação é uma das principais ferramentas de transformação social. Em Santa Catarina, a proposta curricular tem se destacado por incluir temáticas e modalidades que abrangem todos os grupos sociais do Estado. A educação ambiental formal e a educação para as relações étnico-raciais são temáticas essenciais para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Além disso, as modalidades de ensino da educação de pessoas jovens, adultos e idosos, educação escolar quilombola, educação escolar indígena, educação escolar do campo e educação especial, na perspectiva da educação inclusiva, visam garantir a inclusão e a igualdade de oportunidades a todos os grupos sociais. Com essa abordagem, a proposta curricular catarinense busca construir um futuro mais inclusivo, justo e sustentável para todos. Educação ambiental formal. A temática da educação ambiental é uma das dimensões trabalhadas pela proposta curricular catarinense, tendo como foco os sujeitos da comunidade escolar e sua relação com o ambiente local em torno. Segundo Santa Catarina 2019, essa temática é considerada um agente ativo, tendo em vista a perda de qualidade e a degradação ambiental que afetam a sociedade atualmente. Nesse sentido, é essencial o reconhecimento da importância da educação ambiental na formação de indivíduos comprometidos com todas as formas de vida e capazes de promover a preservação e conservação do meio ambiente. A educação ambiental é uma ferramenta fundamental para conscientizar a comunidade escolar sobre a necessidade de mudanças de hábitos e práticas, a fim de garantir um ambiente saudável para as presentes e futuras gerações. A proposta educacional catarinense busca desenvolver uma educação ambiental crítica e inovadora, que permita transformações na sociedade. Para isso, é fundamental que se foque na relação entre o ser humano, a natureza e o conhecimento. Além disso, é importante reconhecer a diversidade presente nos elementos naturais, nas paisagens, nos modos de produção e nas redes que conectam esses aspectos no ambiente de Santa Catarina. Através dessa abordagem, é possível formar cidadãos conscientes e engajados em preservar e utilizar de forma sustentável os recursos naturais, contribuindo para o bem-estar da sociedade e do planeta. A Base Nacional Comum Curricular destaca a importância da educação ambiental em todos os componentes curriculares, visando a formação de cidadãos comprometidos com o cuidado e a preservação do meio ambiente. Para isso, são utilizados meios pedagógicos como o cuidado, integridade e o diálogo. O cuidado se refere a promover a empatia e a alteridade, ou seja, a capacidade de se colocar no lugar do outro e valorizar a diversidade de perspectivas e saberes. Já a integridade busca unir o que se planeja e o que se faz, evitando desvios e garantindo a coerência com os objetivos propostos. O diálogo é fundamental para a construção de conhecimento e para a compreensão das diferentes opiniões, sejam elas de cunho científico ou não. É preciso saber escutar e valorizar as diferentes visões para que possamos desenvolver um pensamento crítico e inovador capaz de promover mudanças significativas na sociedade. A proposta curricular catarinense preza pela integração das diferentes disciplinas em prol de uma educação mais completa e integrada. Nesse sentido, a educação física tem um papel fundamental na promoção do bem-estar físico e mental dos alunos, além de contribuir para a conscientização sobre a importância da preservação ambiental. Ao unir atividades lúdicas e recreativas com cuidado com o meio ambiente, é possível estimular os alunos a se tornarem agentes de mudança em suas comunidades, promovendo ações sustentáveis e conscientes. A caça ao microlixo, por exemplo, pode incentivar a coleta seletiva e a redução do consumo de materiais descartáveis. Já o plantio de árvores em locais estratégicos pode contribuir para a melhoria da qualidade do ar e para a redução do impacto das mudanças climáticas, além de proporcionar um espaço mais agradável e sustentável para a comunidade escolar. Dessa forma, a educação física pode ser um importante meio para a formação de cidadãos mais conscientes e comprometidos com o meio ambiente, que entendem a importância do equilíbrio entre o corpo e a mente para a construção de uma sociedade mais sustentável e saudável. Educação para relações étnico-raciais. A inclusão da história e da cultura africana, afro-brasileira e indígena no currículo escolar é um importante passo para a construção de uma sociedade mais diversa e justa. As leis nº 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008 visam promover o conhecimento e o respeito pela diversidade cultural brasileira, incluindo as diferentes etnias presentes em Santa Catarina. Essa abordagem permite a reconstrução do currículo escolar, tornando-o mais inclusivo e diversificado. Além disso, as práticas pedagógicas interdisciplinares e inclusivas transformam a escola em um espaço de convivência cidadã,
onde se promove a interação, o respeito, o reconhecimento e a valorização entre os diferentes grupos étnicos presentes no Estado. É fundamental que esses conteúdos sejam desenvolvidos de forma adequada e efetiva, a fim de garantir que os alunos tenham uma educação completa e inclusiva e se tornem cidadãos mais conscientes e respeitosos com a diversidade cultural brasileira. Um aspecto importante é a promoção de valores como o respeito, a cooperação e a solidariedade por meio de atividades que estimulem a convivência e o diálogo entre os alunos, assim como a valorização da diversidade cultural. Desenvolver uma educação física que contemple essas temáticas pode contribuir para a formação de indivíduos mais críticos, conscientes e respeitosos em relação à diversidade étnico-racial e cultural presente na sociedade brasileira. EJA – Educação de Pessoas Jovens, Adultos e Idosos. É importante ressaltar que o EJA deve ser um espaço de inclusão e valorização das diversidades étnico-raciais, culturais, de gênero e de idade, garantindo a igualdade de oportunidades e o direito à educação de qualidade. É fundamental que a estrutura curricular do EJA seja pensada a partir da realidade das necessidades dos estudantes, considerando suas vivências e experiências a fim de promover uma educação significativa e transformadora. O currículo base da educação infantil e ensino fundamental de Santa Catarina e os documentos de princípios filosóficos, legais e curriculares para a EJA também devem orientar e nortear a educação inclusiva e intercultural nessa modalidade de ensino. A inclusão de temas como história e cultura africana, afro-brasileira e indígena, além de outras diversidades culturais, étnicas e sociais, é essencial para a educação que respeite a pluralidade de culturas e que seja promotora da igualdade social. Apesar dos benefícios que a proposta traz, ela ainda sofre com a falta de políticas públicas efetivas. Isso foi evidenciado pelas Conferências Nacionais de Educação em 2010 e 2014, que mobilizaram educadores de todo o país, mas cujas metas do Plano Nacional de Educação não têm sido prioridade na gestão pública, nem têm o orçamento necessário para serem implementadas. Diante desse cenário, o grande desafio da EJA é encontrar um desenho formativo que sustente um projeto educacional participativo e democrático, capaz de promover o desenvolvimento integral dos estudantes e legitime a liberdade da mente e dos corpos, além de um sistema justo e inclusivo. Nesse sentido, é fundamental que haja políticas públicas voltadas para a EJA, com recursos e investimentos adequados que garantam a efetividade dessa modalidade de ensino como um meio para garantir o direito à educação e, consequentemente, à cidadania. É importante que essa modalidade de educação seja reconhecida e valorizada como uma área específica, que requer uma abordagem pedagógica própria capaz de considerar as particularidades e necessidades dos estudantes. Nesse sentido, é necessário que se desenvolva uma identidade própria para o EJA, que o diferencie das outras modalidades de ensino. Isso implica em uma abordagem pedagógica que leve em conta as relações dos estudantes com o mundo do trabalho, com os saberes produzidos nas práticas sociais cotidianas e o envolvimento de todos com esse mundo e seus saberes formais, seja como trabalhador, empregado ou desempregado. É preciso, portanto, que se defenda o reconhecimento de um modelo pedagógico para o EJA, que permita o pleno desenvolvimento dos estudantes, promovendo sua inclusão social e o exercício pleno da cidadania. Tanto a BNCC quanto o documento de Santa Catarina reconhecem que os conteúdos não foram pensados especificamente para o EJA, o que pode gerar maiores dificuldades na organização curricular para os anos finais e nível médio. Para superar esse desafio, é necessário pensar em uma organização curricular que considere os percursos formativos dos sujeitos, focados em unidades temáticas que se aproximem da vida e do conhecimento dos estudantes. Assim, é possível perceber e estabelecer uma relação maior de significado com os saberes, reconhecendo as finalidades e os motivos para aprendê-los. Dessa forma, é necessário que o EJA tenha um desenho formativo com estrutura e formas teórico-práticas, capazes de sustentar um projeto educacional participativo e democrático, que promova o desenvolvimento integral dos estudantes. Educação escolar quilombola. O Decreto número 4.887 de 2003 é uma importante legislação que reconhece a existência de comunidades remanescentes de quilombos, definindo critérios para sua identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação.
Essas comunidades são formadas por grupos étnico-raciais com trajetórias históricas próprias e relações territoriais específicas, que possuem presunção de ancestralidade negra relacionada à resistência à opressão histórica sofrida. No Brasil, existem 1.536 processos para regularização de terras quilombolas, sendo que 369 já foram tituladas. Em Santa Catarina, há 18 comunidades remanescentes que receberam o certificado de reconhecimento como Comunidade Remanescente Quilombola. É importante que essas comunidades sejam reconhecidas e valorizadas, respeitando sua história, cultura e territorialidade. As comunidades quilombolas catarinenses são Invernada dos Negros, São Roque, Valongo, Morro do Fortunado, Santa Cruz, Campo dos Poli, Morro do Boi, Tabuleiro, Família Tomás, Caldas de Cubatão, Aldeia, Vila Martins, Ilhotinha, Itapocu, Rosalina, Beco do Caminho Curto e Areias Pequenas. Após o início da escolarização nas comunidades quilombolas de Santa Catarina através do projeto de alfabetização em 2003, o Estado enfrentou o desafio de implementar escolas que atendessem às especificidades dessas comunidades. Em 2005, surge o Programa de Educação Quilombola, que contou com a participação de 16 educadores de 8 comunidades remanescentes dos quilombos catarinenses, acompanhados por professores que compunham o quadro do MNU, Movimento Negro Unificado de Santa Catarina. Esse projeto buscava oferecer uma educação que valorizasse a identidade, a cultura e a história dos quilombolas, contribuindo para a promoção de uma educação antirracista. A educação escolar quilombola é uma reivindicação histórica dos movimentos quilombolas e do movimento negro em todo o país, reconhecido como um direito em 2010 pelo documento final da Conferência Nacional da Educação. A audiência com a Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina em 2006 foi importante para apresentar o contexto de exclusão das políticas de educação nas comunidades quilombolas. Desde então, a educação escolar quilombola está em processo de regulamentação e aprovação da matriz curricular do ensino pelo Conselho Estadual de Santa Catarina para torná-la efetiva em todos os campos educacionais. A educação escolar quilombola é uma modalidade oferecida dentro do EJA, nos níveis de nivelamento, ensino fundamental, anos finais e ensino médio, tendo como eixos temáticos a ancestralidade e a territorialidade. De acordo com o documento de Santa Catarina de 2014, o projeto político-pedagógico de todas as unidades escolares deve abordar as questões inerentes à existência de comunidades quilombolas em Santa Catarina, contemplando aspectos como as diferentes formas de racismo, contextualizando o racismo na sua base teórica histórica e fomentando o protagonismo negro nas diferentes esferas da sociedade. A educação escolar quilombola também visa a ressignificação do termo quilombo pelo Decreto número 4.887 de 2013, pela Convenção número 169 da Organização Internacional do Trabalho, artigo 68, pela LDB número 9.394 de 1996 e pelo Caderno de Políticas Públicas de Educação Quilombola de 2018 de Santa Catarina. Assim, a educação escolar quilombola tem como objetivo proporcionar uma educação que valorize a cultura e a história das comunidades quilombolas, promovendo o reconhecimento e a valorização da diversidade étnico-racial brasileira. Educação escolar indígena. A resolução do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina, número 68 de 2018, é um importante marco para a educação escolar indígena catarinense. Essa norma estabelece a organização escolar indígena no sistema de ensino e define as normas complementares para a oferta de educação básica na modalidade da educação escolar indígena. O objetivo é garantir aos estudantes indígenas o acesso a uma educação de qualidade, respeitando as suas especificidades culturais, linguísticas e territoriais. Além disso, a resolução prevê a participação das comunidades indígenas no processo de elaboração e implementação das políticas educacionais por meio de conselhos escolares e de conselhos indígenas. A oferta de uma educação escolar específica, diferenciada, intercultural, multilingüe e comunitária é uma conquista dos povos indígenas garantida pela Constituição Federal de 1988 e é fundamental para a preservação e a valorização das suas culturas e identidades. Além disso, é importante ressaltar que existem diferentes realidades entre os povos indígenas do Estado. O
povo caigangue, por exemplo, distingue a educação indígena da educação escolar. Para eles, a educação indígena se volta para o conhecimento sobre si, sobre a natureza e sobre o outro, sendo responsável pela aquisição dos costumes e saberes específicos de cada comunidade. Já a educação escolar é concebida como complementar, buscando articular o conhecimento indígena com o conhecimento não indígena. O povo guarani acredita que a educação escolar deve ser baseada na relação com a terra e na territorialidade, com foco na formação da consciência e da cidadania de cada indivíduo. Esta educação é interdisciplinar e intercultural, unindo as cosmologias guarani com os conhecimentos gerais e a sabedoria dos anciões. A escola é um meio importante de encontro de saberes tradicionais que são considerados científicos. Já o povo Xhokleng repassa seus conhecimentos tradicionais por meio da oralidade e considera a escola um espaço para exercício da autonomia e expressão da identidade indígena. A escola é utilizada para registro de fortalecimento da língua e da cultura, visando a manutenção de suas formas específicas de viver e pensar e de seus conhecimentos tradicionais. As sociedades indígenas possuem uma visão de sociedade que vai além das relações entre humanos, reconhecendo a existência de diversos seres e forças da natureza com as quais estabelecem relações de cooperação e intercâmbio. Elas possuem valores e procedimentos próprios, mesmo marcados por desigualdades internas e mais articulados pela obrigação da reciprocidade entre grupos. Cada sociedade indígena possui noções próprias de pessoas humanas e seus atributos, capacidades e qualidades. A formação de crianças e jovens é um processo integrado que abrange múltiplos significados como econômicos, sociais, técnicos, rituais e cosmológicos, mesmo que com particularidades em cada sociedade. A Lei nº 6.861, de 27 de maio de 2009, é quem trata da participação da comunidade indígena na organização do sistema de ensino. O objetivo geral é conceber processos de ensino e aprendizagem que promovam o acesso, a permanência e a garantia de aprendizagens significativas para crianças e adolescentes indígenas. Isso deve ser feito com base no Referencial Curricular Nacional para a Educação Escolar Indígena e na Base Nacional Comum Curricular, mas respeitando os princípios da educação indígena e o projeto político-pedagógico, além de levar em conta as especificidades de cada povo e a localidade em que a escola está inserida. Educação do campo. A educação do campo, como expressão oficialmente reconhecida, surge a partir das práticas educativas desenvolvidas por organizações e movimentos sociais no campo, em um contexto de exclusão das políticas de educação nas comunidades. O parecer número 36 de 2001 rejeita o binômio campo versus cidade, e destaca que o campo é um espaço heterogêneo, com diversidades econômicas em função do engajamento das famílias em atividades agrícolas e não agrícolas, a presença de movimentos sociais e multiculturalidade, as demandas por educação básica e a convivência com meios de comunicação e a cultura letrada. Assim, a educação do campo deve levar em consideração essa diversidade e buscar formas de garantir o acesso, a permanência e a aprendizagem significativa às crianças e aos adolescentes que vivem no campo. O conceito de escola do campo, conforme definido pelo Decreto Presidencial número 7.352 de 2010, inclui não apenas as escolas localizadas em áreas rurais, mas também aquelas em áreas urbanas que atendem predominantemente a população do campo. Em pequenos municípios catarinenses, muitas escolas são consideradas escolas rurais, em razão da baixa concentração populacional em seu perímetro urbano e da base estrutural da produção de existência das pessoas que vivem nessas áreas. Essas escolas têm um papel crucial na garantia do direito à educação das populações rurais, bem como na promoção do desenvolvimento sustentável do campo, através de práticas pedagógicas que levem em conta as especificidades dos contextos sociais, econômicos e culturais em que estão inseridas. Além disso, é importante que essas escolas sejam valorizadas e apoiadas pelo poder público, para que possam desempenhar plenamente seu papel na promoção da educação e da cidadania no campo. Educação especial. O atendimento educacional especializado é um serviço complementar à escolarização, que visa a eliminação das barreiras que impedem a participação plena e efetiva dos alunos na escola e na comunidade. Além disso, em 2015, o Brasil ratificou a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que reforça a importância da inclusão e da acessibilidade em todas as áreas da sociedade, incluindo a educação. As políticas educacionais do Estado reiteram a importância da escolarização de estudantes com necessidades educacionais específicas, como deficiência, transtorno do espectro autista
ou altas habilidades ou superdotação. A inclusão desses estudantes na rede regular de ensino é priorizada, com atendimento educacional especializado complementar. No entanto, essa inclusão demanda uma nova organização no trabalho pedagógico para que todos os estudantes possam ter acesso a uma educação de qualidade. Organizadores curriculares. O currículo base do Território Catarinense para a Educação Infantil busca garantir a construção de uma proposta pedagógica significativa, que contemple os direitos de aprendizagem e de desenvolvimento das crianças. Para isso, ele apresenta 2 organizadores. O primeiro é organizado por campos de experiência, que são áreas de conhecimento e da cultura que as crianças devem ter acesso, e o segundo por grupos etários, que indicam as especificidades de cada faixa etária. Ambos os organizadores apresentam os campos de experiência, direitos de aprendizagem e de desenvolvimento, objetivos de aprendizagem e de desenvolvimento por faixa etária, o que possibilita um trabalho integrado entre as diferentes áreas de conhecimento. Além disso, há indicações metodológicas que buscam ampliar as possibilidades de trabalho com as crianças, a partir das características do desenvolvimento infantil e das potencialidades criativas e imaginativas das crianças. Assim, o currículo base do Território Catarinense para a Educação Infantil busca entender as necessidades das crianças, promovendo um trabalho pedagógico que respeite suas características individuais e que estimule seu desenvolvimento integral. A educação física. A educação física tem um papel fundamental na formação integral do estudante. Por isso, deve estar presente no currículo escolar e ser responsável por tematizar as práticas corporais em suas diversas formas de codificação e de significação social e cultural. Para isso, a educação física deve reunir o que há de mais significativo ao movimento humano, representado pelas 6 unidades temáticas: brincadeiras e jogos, esportes, ginásticas, danças, lutas e práticas corporais de aventura. As unidades temáticas devem atender às 10 competências específicas expressas pela BNCC, o que inclui valorizar a produção de conhecimento historicamente construída por diversos grupos sociais, entender as práticas e os jogos como valores em si mesmos e não apenas como meio para se aprender outro conhecimento correlatados, prioriza as questões inclusivas e promove a experiência de sucesso dos praticantes do esporte, além de oferecer significado crítico sobre a complexidade cultural, social, histórica e política dos esportes na sociedade. Dessa forma, a educação física cumpre um importante papel na formação dos estudantes, contribuindo para o desenvolvimento de competências físicas, cognitivas e socioemocionais, além de promover a reflexão sobre questões relacionadas à cultura corporal do movimento. A diversidade é um tema muito importante na educação física escolar. Isso envolve a inclusão de todos os alunos, independente de suas diferenças. É fundamental que o professor esteja preparado para lidar com a diversidade e possa adaptar as atividades às necessidades de cada aluno. Além disso, é importante valorizar e promover a convivência e a coexistência cultural, respeitando as diferentes culturas e identidades presentes na escola, incluindo a cultura afro-brasileira, africana, quilombola e indígena. Quanto à avaliação, é preciso compreendê-la como um processo formativo e educacional, que valorize não apenas o desempenho motor, mas também os aspectos cognitivos, crítico social, psicológico e afetivo dos alunos. O professor deve utilizar diferentes estratégias de avaliação para conhecer e acompanhar o desenvolvimento de cada aluno ao longo do processo educativo. Média salarial da rede pública de ensino catarinense. Embora em Santa Catarina ainda haja uma variação salarial considerável para professores de diferentes níveis de ensino, é importante destacar que muitos profissionais da educação ainda enfrentam salários baixos, especialmente aqueles que atuam na educação básica. O piso salarial dos professores da rede pública estadual, apesar de ter aumentado nos últimos anos, ainda é considerado insuficiente para garantir uma remuneração adequada e digna aos professores. Além disso, a falta de reajustes salariais e a defasagem do poder de compra tem gerado insatisfação e mobilização por parte da categoria. Em 2021, por exemplo, houve uma greve dos professores da rede estadual em busca de reajuste salarial e melhores condições de trabalho. É fundamental que a valorização dos professores de educação seja uma prioridade dos governos e da sociedade como um todo, reconhecendo a importância do trabalho desses profissionais para o desenvolvimento humano e social.